Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 29, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, sempre. Meu muito obrigado por estarmos aqui todas as manhãs, divulgando, aprendendo e estudando a palavra. Isso é muito importante. Muito obrigado, viu? E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, vamos à pregação de Billy Graham para hoje, dia 29, é a seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3,16. Horace Pitkin, filho de um rico comerciante, converteu-se e foi como missionário para a China. Ele escreveu aos seus amigos nos Estados Unidos dizendo: logo saberei de uma vez por todas se poderei servir a Deus melhor aqui ou lá em cima. Pouco tempo depois, uma multidão pôs abaixo o portão e invadiu o local onde Pitkin protegia mulheres e crianças. Ele foi decapitado e sua cabeça oferecida no templo de um deus pagão, enquanto seu corpo foi lançado numa cova com os corpos de outros 9 cristãos chineses. Sherwood Yee disse ao escrever sobre ele: Pitkin venceu mais homens em sua morte do que jamais poderia ter vencido em sua vida. Jesus precisa de pessoas hoje que possuam a mesma essência dos mártires. Atreva-se a assumir uma posição firme e inflexível para ele. Queridos, depois dessa linda pregação, hoje nós leremos o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, versículo 58, para nossa reflexão. E ele diz o seguinte: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de Coríntios, aqui Paulo está nos dizendo sobre acerca de sermos servos de Deus, de trabalharmos para Deus e fazermos as coisas para Deus. E tem, as coisas, elas se ligam, tem muito a ver com o que a gente acabou de ler aqui do Billy Graham, de servir a Deus também, que ele procura, mártires, pessoas que tenham a coragem e a dedicação dos mártires, de servir a Deus com prazer, com alegria. Então aqui Paulo fala para a gente continuar firme, sempre, força, nada de desânimo, nada de pensar em desistir. Então aqui quando fala de servir a Deus, ele não está se referindo apenas a pessoas que vão na igreja, que são obreiros, que trabalham na igreja, não. É muito mais do que isso, Tem pessoas que frequentam a igreja, que são membros, que vão à igreja, mas não fazem o trabalho de Deus, Então, é muito mais do que isso, muito mais. Tem pessoas que não vão à igreja nenhuma e trabalham muito mais para Deus do que algumas que vão. Então, isso está aqui, está dentro de cada um, Servir a Deus, ser um servo competente, um servo alegre, um servo feliz, um servo que realmente trabalhe e se dedique aos outros, Isso sim que é ser um servo de Deus. Isso sim que é trabalhar, fazer as obras de Deus, trabalhar para Deus. Então sejamos sempre firmes e sigamos sempre aquele mandamento que Jesus deixou, que é o mais importante de todos, Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então esse é o mais importante de todos, Isso sim é servir a Deus. Então eu anotei algumas coisas
né, para a gente meditar, para a gente refletir bastante nessa quarta-feira, né? Então, quando ele fala aqui para que a gente permaneça firmes, então eu anotei, né? Firmes na convicção de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, firmes na fé, firmes na esperança, firmes na perseverança, firmes na alegria. Tudo isso são características, né, que agrada a Deus, que agrada muito a Deus. E depois, quando ele diz aqui também que nada do que a gente faz para Deus jamais será perda de tempo, né? Com certeza, nada para Deus é em vão. Tudo que a gente faz, né, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está reparando em nós, sempre, sempre, né? Então, que a gente insista, que a gente persista, que a gente não desista nunca, né, dos trabalhos de Deus, de seguirmos a Deus, de sermos servos de Deus, né? E quando a gente lê isso aqui, a gente lembra, né, vem na cabeça aquele versículo de Deus que diz: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, né, a toda criatura. É o ide de Deus, que está em Marcos 16:15. Né? Então, é muito importante, né, que a gente siga essa instrução, né, que Jesus deixou. Né? Ide e pregai o Evangelho. E depois, eu, né, estudando ontem, pesquisando ontem, eu achei uma coisa muito importante, né, que eu achei muito bacana, que eu vou passar para vocês e com relação a isso, a pregar o Evangelho. Eu anotei, eu vou passar para vocês, que é o seguinte, que pregar o Evangelho, né, é muito mais do que falar, do que discursar. Né? Pregar o Evangelho é muito mais do que isso. Então eu pus assim, pregar o Evangelho não é somente através de palavras ou discursos, é muito mais do que isso. É falar, viver e fazer, é anunciar, ser e compartilhar, é dizer, mostrar, amar, refletir e servir em todos os lugares, para todos os homens, sempre servindo com alegria e servindo com privilégio e com prazer, né? Ou seja, resumindo tudo, né? É ser o que Jesus é, né? E então a gente para pensar, fala, né? Poxa, mas eu vou me comparar a Jesus? Não é a gente se comparar, né? É a gente ter Jesus como exemplo, né? Ter Jesus como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso exemplo. Então, servir a Deus, né, é fazer o que Jesus fez, que a gente consiga ser imitadores de Jesus, né? Sempre com alegria, sempre com disposição, não fazendo distinção, né, de raça, de cor, de credo, de nada, ajudando aos outros, estarmos dispostos a ajudar a quem precisar, seja quem for. Né? Então, nos dias de hoje, né, muitas pessoas, né, têm carro, então se alguém precisar, algum vizinho, algum conhecido precisar do carro para levar alguém no hospital, coisas assim, né, o exemplo que me veio na cabeça agora, que a gente esteja sempre disposto, né, a ajudar, não importa a quem, né, ajudar, né, com prazer, com amor, sabendo que estamos fazendo aquilo para Deus. Né? É como o nosso emprego mesmo, o nosso emprego normal. Né? O emprego, eu como fiscal na Lojas Rede, você com seu emprego, a gente tem que trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus. Então fazer sempre o nosso melhor, sempre, não importa o nosso serviço. Fazer sempre o melhor, como se Deus fosse o nosso patrão. Né? Isso agrada muito a Deus. Né? Então que a gente faça tudo que a gente for fazer, que a gente faça com prazer, com amor, com alegria. Tudo isso nos aproxima mais de Deus ainda. Tudo isso estreita a nossa relação com Deus, nos aproxima de Deus. E agradando a Deus, as portas se abrem, as bênçãos recaem sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então que a gente tenha essa convicção, meus queridos, né?
que a gente trabalhe feliz, seja o que a gente for fazer, e tocando no assunto como é hoje, né, que a gente leu, trabalhando para Deus, que a gente faça, né, o trabalho para Deus com alegria, né, com dedicação, não fazendo distinção de ninguém, a qualquer pessoa. Então que a gente leve uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, que a gente estenda as mãos quando alguém precisar, que a gente seja exemplo de amor, de alegria, de dedicação, que a gente fale de Deus, que a gente divulgue, né? Que a gente, como diz aqui, que a gente seja, que a gente compartilhe, que a gente seja exemplo, né? Que sejamos sempre o sal da terra, sejamos sempre o tempero do mundo, que as pessoas olhem para nós e tenham referências, e referências boas, é claro. Olha aquele fulano, você viu fulano, ciclano, como ele fala, como ele se comporta, como ele age, né? Que as pessoas sintam em nós a diferença, né? A diferença de ser um servo de Deus, um servo competente, um servo alegre, um servo feliz, um servo que faz as coisas por prazer, faz com alegria. Então, tudo que a gente fizer, queridos, que façamos com alegria, com disposição, façamos como se estivéssemos trabalhando para Deus, façamos como se Deus fosse o nosso chefe, façamos as coisas para agradar a Deus, sempre, sempre, sempre. Então, queridos, né, vou deixar aqui essa reflexão para essa quarta-feira, como que você está, né, com relação a isso. Você se dedica, né, a Deus com alegria, com amor, né, com convicção de que você está fazendo o que é certo, fazendo o que está aqui na Bíblia, fazendo o que te deixa feliz, né, fazendo isso com amor, né, principalmente com amor. Você, quando faz as coisas, você pensa que você está fazendo para Deus, você pensa que Deus, você lembra, né, que Deus está te observando, você lembra das coisas que Jesus fez, como Ele fez, e você tenta fazer ao menos, né, igual, tenta imitar a Jesus, né? Como que você se sente, como que você está com relação a isso, né? Você fala das coisas de Deus, você tem vontade de falar, de fazer as coisas de Deus, como a gente disse no começo aqui, né? Que falar das coisas de Deus não é só pregar, não é só fazer discurso, é viver isso, é viver o amor, é viver o que você prega, é viver o que você fala, é levar esperança aos outros, é levar amor, né? Levar paz, levar sossego, né? Levar uma palavra que ajude, que console a pessoa. Você faz isso, você tem essa preocupação, né? Com qualquer coisa que você faça. Né? Você tem essa preocupação de agradar aos outros, sabendo que agradando aos outros você está agradando ao nosso Deus. Pense nisso, tá bom, queridos? Pense nisso e tenham todos uma ótima quarta-feira, que Deus nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria sempre, para que a gente seja cada vez mais servos dedicados, servos felizes, servos que agradem a Deus, né? E que façamos isso por amor, sempre, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E fiquem à vontade, deixem aqui o seu comentário, deixem o seu like. Isso é muito bom, isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal ainda, e isso agrada muito a Deus e alcança mais almas ainda, né? Em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão. Fiquem à vontade para mandarem críticas, sugestões, perguntas, tá? Eu ficarei muito feliz em cada vez mais interagir com vocês. Tá legal? Muito obrigado. Vamos ficar agora com a oração para hoje, né? A oração de Billy Graham para hoje é a seguinte: obrigado, Senhor, pelo exemplo daqueles que se foram antes de nós. Ajuda-me a tomar posse desse poder ilimitado também. Amém. Que Deus nos conceda
meus queridos, cada vez mais poder, cada vez mais sabedoria, para que a gente possa aprender cada vez mais, compartilhar, divulgar e alcançar mais almas sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem todos com Deus. Amanhã, Ele permitindo, nosso Pai permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui, para a gente começar logo cedo, renovando nossa fé, fortalecendo a nossa esperança e dando exemplos, né? E dando sabedoria e recebendo, aliás, sabedoria cada vez mais de Deus, para que sejamos sempre servos dedicados, amados e felizes, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima quarta-feira na presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus.